Olá, esse é o canal Paz e Bem, eu sou a Carla Pavão, nós estamos aqui no Caminhos do Espiritismo, vamos abraçando a nossa comunidade Paz e Bem, a comunidade da Pós TV 247, hoje nós estamos aqui com a Suzy Leão do Sejus, porque estamos estudando o livro de Allan Kardec, O que é Espiritismo. No capítulo 7, que eu só estou pegando aqui minha cola, por isso que eu olho para o lado, nós vamos falar hoje sobre 3 tópicos, o maravilhoso e o sobrenatural, que nós já falamos nos outros livros, oposição da ciência e falsas explicações dos fenômenos. E aí vem uma série de itens que são alucinação, fluido magnético, reflexo do pensamento, etc, etc. Então, eu já vou dando a palavra para a Suzy para a gente começar essa conversa. Tudo bem, Suzy? Oi, Carla, tudo bem? Eu espero que todos e todas do canal estejam bem, né? Apesar dos pesares, desse momento que a gente está vivendo. A gente diz que está tudo bem, é uma coisa meio retórica, mas enfim. Carla, esse livro, eu achei muito bacana vocês terem optado em estudar esse livro. Esse livro não é uma graça, é bonito ver a argumentação que o Kardec e que o crítico também faz. Uma argumentação inteligente, bem fundamentada. Então, ele é todo feito dessa forma, esse capítulo, essa parte do livro. O crítico coloca suas dúvidas ou suas, digamos, acusações, assim, né, suas críticas, e o Kardec responde de uma forma argumentativa, muito tranquila. E a primeira crítica dele, do crítico, né, é a respeito, então, do maravilhoso e o sobrenatural. Ele diz a Kardec que o Espiritismo, vamos tentar contextualizar quando isso foi escrito. Nós estávamos lá no século XIX, aqueles fenômenos das mesas girantes eram a febre do momento, então todos os olhares estavam voltados para aquela experiência, para aqueles eventos. Então, o crítico diz para o Kardec que esses fenômenos, ou que a doutrina espírita, ele ainda não usou esse termo, mas que o que estava sendo codificado por Kardec iria trazer de volta o maravilhoso e o sobrenatural, iria despertar nas pessoas o misticismo. Aí ele diz, nós estamos no século XIX, que é o século das luzes, e isso não seria adequado. A resposta de Kardec é maravilhosa. Kardec diz o seguinte, ele fala do positivismo do século XIX e ele fala que o positivismo usa a razão para entender, né? A razão, a lógica, o raciocínio para entender os fatos. E que, eu também estou lendo a minha colinha aqui, tá? Que eu sempre faço o meu rascunho. E que não existem milagres, só existem coisas cujas leis nós ainda não conhecemos. Isso até hoje, essa argumentação nós podemos utilizar até hoje. Não existem fatos sobrenaturais, né? Porque se falando das coisas espirituais, as pessoas que não entendem do assunto, que não conhecem o assunto, vão pensar, nossa, isso é sobrenatural. Mas nada de sobrenatural existe. O que existem são coisas que talvez nós ainda não conheçamos as leis que fundamentam essas coisas, né? E o sobrenatural, diz Kardec, é o que está fora das leis da natureza. E ele complementa, existem leis da natureza que nós ainda não conhecemos. Muito sábio, na verdade. Muito sábio. Porque nós ainda estamos descobrindo coisas. Do século XIX até o século XX, digamos assim, foi uma explosão científica do mundo, né? Quanta coisa que não se sabia no século XIX ficou se sabendo no século XX. Quantas descobertas. E agora, nesse início do século XXI, quantas coisas que eram tidas como verdade absoluta no século XX, nós já estamos começando a encontrar novas respostas, né? Por incrível que pareça, a gente pensa, nossa, mas será que isso é verdade? Sim, isso é verdade. Existem leis físicas que estão sendo questionadas, né? Existem leis naturais que estão sendo descobertas, ou descobertas novos meandros dessas leis. E Kardec disse isso no século XIX, né?
Depois, a segunda questão dessa... antes, eu queria só te mostrar e aconselhar aos ouvintes do teu programa esse livro aqui. Olha que sensacional. Esse livro aqui do Carl Sagan, um cientista. O nome do livro, Um Mundo Assombrado por Demônios. Aqui, o Carl Sagan, ele vai desmistificando um a um as coisas que todas as civilizações do mundo tinham como coisas sobrenaturais, coisas prodigiosas, coisas de demônios. Ele vai tirando e vai colocando a explicação técnica de todos esses fatos que durante muitas civilizações eram tidas como coisas do demônio, ou coisas de coisas sobrenaturais, enfim. Então, eu acho que a gente precisa se municiar de várias ferramentas para poder seguir. Então, para a gente ver a sincronicidade, né? A Dora fez recentemente um programa do Semeando Espiritualidades com o Alessandro César Bigueto, que é professor, e com o Renato, que também é professor. E lá, e fora isso, o Maurício Zanolini, que apresenta com ela o programa. Sim. Eles estavam falando da série do Carl Sagan. Então certamente certamente eles devem curtir esse livro aqui também. Eu preciso te mostrar porque é impressionante. Olha essa parte aqui que fala das alucinações. Olha que coisa incrível! É incrível, é sensacional. Bem, daí a segunda colocação do crítico, né, é a respeito da oposição da ciência. O crítico, eu acredito que esse crítico, ele provavelmente foi alguém que visitou o Kardec, porque a impressão que dá é que eles estão num diálogo mesmo, né? Tem a pergunta e tem a resposta. Talvez na sociedade espírita ou algo parecido. Aí o crítico diz o seguinte, que os sábios daquele momento, eles estavam todos contra o espiritismo. Aí Kardec responde para ele, não, você está enganado. Todos sabem que as pessoas que aderiram ao espiritismo, a maior parte dessas pessoas são pessoas instruídas. Na época, os médicos, muitos médicos, haviam aderido ao espiritismo. E então o Kardec coloca uma coisa para ele que eu achei muito bacana. Ele disse assim: cada um deve opinar na área do seu conhecimento. Não adianta perguntar para alguém de uma determinada área sobre o espiritismo se ele não tem absolutamente nenhum conhecimento sobre o espiritismo. Como é que ele vai opinar sobre o que ele não conhece, né? Falando sobre isso, hoje em dia, na internet, todo mundo opina sobre tudo que não conhece e acha que são, né, que são grandes especialistas. O Kardec, ainda sobre essa questão dos sábios, né, que o crítico disse que os sábios todos estavam contra o espiritismo, aí o Kardec coloca para ele uma história, eu achei muito, muito interessante. Ele conta a história do Robert Fulton, que era um engenheiro, um técnico, cientista americano, um inventor, digamos assim, que levou um projeto, um protótipo de uma máquina a vapor para Napoleão. E Napoleão deu esse projeto para o Instituto de Cientistas que o rodeavam, né, no governo lá, o Império de Napoleão, e os cientistas refutaram o projeto, dizendo, não, esse projeto aí é um projeto inalcançável, impraticável, não tem condição. E o projeto foi descartado. E o rapaz, esse Robert Fulton, foi para a Inglaterra, e na Inglaterra, então, eles executaram o projeto da máquina a vapor, e a Inglaterra, então, foi quem deu o primeiro passo na Revolução Industrial. Os sábios do Napoleão devem ter penado depois. Mas, enfim, é isso. Não devemos negar o que não compreendemos, né? Ele também cita, Kardec também cita o exemplo do microscópio no século XIX, foi criado o microscópio
e um pouco antes, e o microscópio descortinou, não era um microscópio eletrônico. Naquela época, o microscópio analógico, digamos assim, descortinou o mundo invisível, né? De bactérias e tudo mais, revolucionou, além de ter revolucionado a biologia, medicina, né? E tantas outras áreas da ciência. Imagina a diferença que foi quando apareceu o microscópio eletrônico, que descortinou um universo dentro de um universo, que conseguiu esmiuçar coisas que não se tinha nem ideia, né? E isso que já se tinha dado um passo muito grande, simplesmente com o microscópio. Então, voltando aqui, nós temos... e daí, só para complementar e para encerrar esse ponto, né, que é a oposição da ciência, imagina hoje, se tu pegasse uma pessoa do século XIX e trouxesse para cá com computação, internet, nanotecnologia, inteligência artificial, essa pessoa ia achar que está num outro planeta, ou que ia estar vendo fantasmas, ou vendo coisas sobrenaturais. Né? A gente precisa sempre tentar fazer esse exercício de tentar imaginar o que uma pessoa daquela época sentiria ao estar aqui, com coisas que para a gente já são banais, mas, né, para eles seriam absolutamente mágicos, sobrenaturais. Bem, o terceiro ponto que foi colocado, que seriam as falsas explicações a respeito dos fenômenos, os fenômenos espirituais, os fenômenos mediúnicos. O crítico toca no assunto da alucinação, e aí ele tenta fazer o Kardec, ele induz o Kardec para que o Kardec aceite a ideia de que, sim, os fenômenos espirituais poderiam ser alucinações. Aí o Kardec responde: mas imagine você numa sala como são aquelas salas onde acontecem os fenômenos, com centenas de pessoas juntas. Será que centenas de pessoas terão a mesma alucinação ao mesmo tempo? Isso já não se tinha grande conhecimento a respeito das questões psíquicas, mas já se sabia que uma alucinação não é um evento coletivo, né? Ainda mais aqueles eventos das mesas girantes que as mesas respondiam às perguntas. Então, se naquele evento existia uma inteligência por trás que dava alguma resposta com nexo, uma alucinação dessa forma coletiva ficaria absolutamente descartada, né? Depois ele vem para a questão do fluido magnético. Lembrando que século XIX, o fluido magnético ou o magnetismo ainda é algo extremamente... Tanto é que eu nem sabia, o próprio Kardec estudou 35 anos o magnetismo. Até eu não sabia disso. Tem muita coisa que eu não sei ainda. Estudou e como a medicina era muito incipiente, em alguns casos ele até atuava meio como um médico, assim, um médico alternativo, porque o magnetismo ele era usado amplamente como uma ferramenta medicinal, né? Tu vê, eu não sabia disso, que coisa mais querida, o Kardec. Cada dia eu admiro mais. Kardec, ele estudou o Mesmer, né? E acabou... Mesmer, isso. Ele acabou adentrando no espiritismo Mesmer, por curiosidade, né? Porque como ele já tinha esse vínculo com o magnetismo, ele já tinha sido sensibilizado para as experiências. Exatamente. Talvez tenha sido até esse vínculo que fez ele despertar e achar interessante aquilo e ver que ali... eu acho que o principal foi a perda da filha, né? Como a filha morreu, aí despertou para isso. Mas ele já tinha sensibilidade porque tinha estudado magnetismo, né? Sim. E normalmente depois de uma perda dessa, a gente, né? Normalmente.
se a gente fizer uma pesquisa, eu acho que 80% das pessoas que buscam o espiritismo é pela morte de alguém próximo, e normalmente é isso que acontece, né? Bem, aí o fluido magnético estava de novo, porque o Mesmer foi no século XVIII, mas a questão toda do magnetismo começou a reflorescer no século XIX de uma forma muito grande. E aí o Kardec também coloca que não seria possível que fluidos magnéticos realizassem eventos ou efeitos ou fenômenos com inteligência, com respostas inteligentes. Porque o magnetismo, ele não é inteligente. O magnetismo, ele simplesmente ele é uma força, né? Ele é uma força, digamos assim. Mas ele não tem capacidade de responder com inteligência. Então, ele foi argumentando e foi desmontando a mesma coisa do reflexo do pensamento, sobre excitação do cérebro. Não vamos nos esquecer que também no século XIX a pesquisa psíquica estava muito forte, assim, aquela coisa até de experiências meio bizarras, né, que andavam sendo feitas e tal. E depois ele ele coloca que poderia ser um estado sonambúlico. Aí o Kardec refuta, dizendo que não tem nada a ver, que o processo de um sonâmbulo não é o mesmo processo de um médium, mesmo que possam existir fenômenos mediúnicos como um médium em transe, mas são muito raros, e o que se via ali na sociedade espírita e em todos os locais não eram com médiums em transe sonambúlico, porque eu fui sonâmbula durante muitos anos, na minha adolescência. Tu sabe o que está acontecendo com a pessoa. Tu sabe que a pessoa está num outro estágio de consciência, né? E a mediunidade não tem nada a ver com isso. A mediunidade, ela não é um transe sonambúlico, ela por si só, né? O médium pode até estar nesse efeito, mas não necessariamente sempre. E aí eu acho que, na verdade, uma coisa que o Kardec deixa assim muito claro, ele frisa em todas essas argumentações, é que todo efeito inteligente, ele tem uma causa inteligente. Se um fenômeno mediúnico, se uma mensagem mediúnica, se algo onde o médium serve de canal para que o espírito diga alguma coisa com um nexo, responda e execute alguma tarefa, e ali se perceba inteligência, é porque o que está por trás desse fenômeno não é apenas um fluido, não é apenas magnetismo, não é apenas um efeito de alucinação. É porque o que está atrás é algo inteligente, né? E aí vem toda a questão que a gente vem batendo na mesma tecla, de que os espíritos são seres inteligentes sem o corpo físico. Basicamente isso. Eu achei de uma clareza essa conversa, de uma tranquilidade que se eu fosse esse crítico, eu saía absolutamente convencida. O Kardec teria me convencido com os seus argumentos, né? Hoje a gente vê cada discussão sem pé nem cabeça e com tão pouca inteligência nos argumentos, né? Que de repente estaríamos precisando retornar para esse estágio de argumentação um pouco mais elevada para a gente conseguir resgatar um pouco alguma coisa perdida na nossa sociedade. Na verdade, esse livro, ele é interessante, você estava falando crítico, mas esse, na verdade, seria o crítico cético, né? Porque no primeiro capítulo ele coloca o crítico mesmo. Nesse aí ele coloca como cético, só para distinguir, mas os dois são críticos da mesma forma. Agora, o que eu acho bastante interessante
é que nas recém publicadas cartas de Kardec pelo projeto da UFJF, da Universidade Federal lá de Juiz de Fora, tem várias cartas e tem uma que ele diz assim, as críticas, né? Ele diz alguma coisa mais ou menos assim, as críticas pouco se atêm às contradições. Uns me censuram para me colocar à frente e outros me acusam de orgulho porque não vou visitar ninguém. Todo mundo que está em evidência tem muitos inimigos, e eu faço vistas grossas para tudo isso, porque me coloco num outro patamar para não entrar em confronto, mas eu sinto os olhares invejosos e ciumentos. Então, eu acho que, como ele passou por isso de uma forma muito forte, né? E tanto é que ele está escrevendo uma carta, se eu não me engano, como tem muita carta, mas essa é uma carta que é para o senhor Thierry, não sei como é que lê isso, porque eu não sei, ele é THR. E aí, então, eu acho que ele também acumulou essa experiência para fazer esses diálogos, né? Porque foi tanta pedrada que Kardec levou que ele falou, bom, já estou bem para montar esses diálogos, né? Não, certamente, certamente. A forma como ele, claro, aqui eu não falei nem 0,5% do que, da maneira, porque também senão fica muito longo o vídeo. Mas, enfim, a maneira como ele consegue articular a resposta sem desmerecer o interlocutor, entende? Respeitando a pergunta e dando valor à pergunta, é muito bonito. Eu achei muito lindo, na verdade. Eu tinha lido um pedaço desse livro, que é o Espiritismo, que é aquela parte resumida do Livro dos Médiuns. É muito interessante. Esse livro, ele é um resumão, assim. Eu acho que quem gostaria de ter um contato mais rápido com a doutrina espírita, esse livro é o ideal. Ele tem um resumo do Livro dos Médiuns, um resumo do Livro dos Espíritos, e essa parte que é a parte dos críticos, né? Legal. Muito bom. Então, para vocês que estão nos assistindo, nós somos o Sejus, fica o convite para que nos sigam também nas redes sociais, para que curtam e compartilhem este vídeo e os outros vídeos que a gente produz, e os estudos são pelo WhatsApp, se você quiser fazer parte, mande uma mensagem em uma das nossas redes, que um dos coordenadores, enfim, o administrador, a Suzy também está lá como administradora, adiciona lá para que possamos estudar juntos virtualmente. Então, acho que é isso. Obrigada, um beijo grande, Suzy. Um beijo grande em ti, em todos e todas, e até a próxima. Tchau, gente. Paz e bem. Tchau.